Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou psicanalista e o motivo do vídeo de hoje é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu vi um certo alvoroço nas redes sociais, aí nas mídias sociais, sobre um reality show que está acontecendo e que nesse reality tem uma participante que ela sofre de um transtorno chamado transtorno de personalidade borderline. E eu vi que o povo começou a ter uma certa curiosidade para entender o que é esse transtorno. Então, nesse vídeo de hoje, é sobre isso que nós vamos falar. E como esse tema é um tema muito extenso, é um tema muito intenso, nós ficaríamos aqui horas falando sobre esse transtorno. Eu vou dar uma lida aqui em algumas coisas que eu anotei, tá? Pra gente não se perder, o vídeo não ficar muito longo e você ter realmente um entendimento sobre o que é o transtorno de personalidade. Primeiro a gente precisa entender que personalidade é o teu caráter, é o seu temperamento, né? Seu caráter, se é bom ou mal. E o temperamento é o quê? O temperamento é aquilo que é o seu tempero, é aquilo que te diferencia, né, das pessoas. O temperamento, ele é um conjunto de pensamentos, comportamentos e sentimentos. É a forma que a gente reage ao mundo. Então esse transtorno, ele afeta a personalidade da pessoa, a forma com que ela reage, a forma com que ela se coloca no mundo. Então eu acho interessante a gente trazer esse tema, porque numa última pesquisa que foi feita, foi constatado que 20% dos brasileiros são afetados pelo transtorno de personalidade borderline. Borderline, essa palavra significa borda, estar à borda, à margem, é limite, né? É a fronteira. Então, uma pessoa que ela sofre com este problema, que ela tem esse transtorno, é aquela pessoa que ela fica sempre ali naquela margem, naquela fronteira entre a normalidade e a anormalidade. A pessoa, ela vive no limite das suas emoções, né? É aquela pessoa que ela é 8 ou 80. O amor dela pode ser um amor intenso, mas também pode virar um ódio profundo. A pessoa border, né, como a gente costuma falar, ela não tem controle sobre os seus sentimentos, ela não tem controle sobre as suas emoções. Então isso acaba se manifestando em gritos, palavrões, soco, agressividade. E depois disso bate uma culpa enorme, porque a pessoa, ela tem medo de ser abandonada pelo próprio comportamento que ela tem. Então muitas das vezes a pessoa, ela se automutila, sim, ela tem o desejo de se cortar, porque a dor, o vazio, a raiva que ela tem de si mesmo são insuportáveis. Os comportamentos exaltados da pessoa borderline traz um intenso sofrimento para ela e para as pessoas que estão à volta dela. Porque o sentimento da pessoa borderline é muito intenso, é muito exagerado, né? É muito exaltado. Então ela vive num constante sofrimento, porque ela ama demais. Quando ela cuida demais, ela sente demais, né? Eu ouvi uma psiquiatra falando e eu achei interessante. Ela diz assim, que o borderline, ele é quase 100% emoção e quase 0% razão. Então ele é muito sensível aos sentimentos, então ele se irrita rápido demais, fácil demais. Ele fica cego de tanta raiva e logo em seguida ele acaba voltando para um comportamento mais calmo, como se nada tivesse acontecido. Então essa montanha-russa emocional traz uma dificuldade, né, do paciente borderline controlar esses impulsos. Ele tende a enxergar a si mesmo e aos outros como a base de tudo ou nada. Então isso torna a relação familiar, a relação amorosa, relação de amizades, né, a relação até mesmo com o terapeuta, com o seu médico, extremamente desgastante. Ele tem uma autopercepção de si muito ruim, ele tem uma autoestima baixa. Então, para você entender um pouquinho a pessoa borderline, em um dia ela tem variações de humor, porque uma palavra pode ser suficiente, pode ser um gatilho para ela ter um pico de ira, né? E como eu disse, depois voltar a um comportamento mais calmo.
E isso traz uma sensação muito confusa, tanto para a pessoa que sofre, quanto para as pessoas que estão olhando. Porque quem vê a pessoa no excesso de fúria acaba tendo o paciente borderline como louco, né? Ele tem aquela atitude como uma loucura. E ele tem uma dificuldade de expressar claramente, de se comunicar claramente, falar dos seus sentimentos. Principalmente numa situação que ele se sente rejeitado. Então, assim, eles não conseguem fazer uma associação cognitiva antes de executar alguma ação. Eles não verificam as possibilidades, né? Eles não observam quais serão as consequências se eles tiverem aquele ato. Então isso acaba colocando ele numa situação difícil, fazendo sim ele se arrepender das próprias atitudes depois. Então quais são as possíveis causas da pessoa ter esse transtorno? Na verdade não existem causas específicas, tá bom? Mas assim, uma pessoa ela pode nascer com o transtorno de personalidade borderline ou ela pode desenvolver diante de uma situação traumática que ela viveu na infância ou ao longo da vida, viveu aí um evento traumático, ela pode sim desenvolver esse transtorno de personalidade, tá? Se foi negligenciado na infância, se teve algum abuso sexual, algum trauma emocional, bullying físico, chantagem emocional, entre outras situações, pode ser sim uma das causas. Uma infância violenta, por exemplo, pode apresentar comportamentos excessivamente defensivos, levando o adulto a ter um medo, né? Medo de abandono principalmente. Existe também a genética, tá bom? Um indivíduo que tem na família uma pessoa que tem o borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele apresenta uma probabilidade 5 vezes maior de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem casos na família. Lembrando que dentro dessa questão da genética, a gente sabe que o ambiente que a pessoa foi criado também influencia muito. Então, as experiências vividas podem fazer ou não uma pessoa desenvolver o transtorno. Então, mesmo que tenha uma genética, tá? Se a pessoa viver numa família equilibrada, saudável, talvez nunca vai desenvolver o transtorno de personalidade borderline, tá? Agora, uma pessoa que viveu num ambiente conflituoso, numa família desajustada, né? Numa família disfuncional, com muitas brigas, pode sim acender aí o botãozinho do border. Então, as experiências vividas vão aí definir se a pessoa vai ou não desenvolver o transtorno. Isso ocorre mais na adolescência, onde são vividas muitas emoções, muitas experiências, né? Na adolescência, os gatilhos são acionados e é aí que se desenvolve certos comportamentos que vão levar para o resto da vida. Existe remédio para o borderline? Não. Não existe, porque o borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, não atinge a estrutura psíquica, não é diagnosticado através de exames laboratoriais, afeta a cognição da pessoa, a forma dela se colocar no mundo. Eu separei aqui alguns dos principais sinais que uma pessoa com transtorno borderline pode apresentar. Por exemplo, esforço frenético para evitar o abandono real ou imaginário, tá? A pessoa tem um medo constante do abandono, que provoca uma necessidade elevada de nunca se sentir sozinha, rejeitada, sem apoio. Outro, um padrão de relação intensa e instáveis com familiares e amigos e entes queridos, tá? Então tem aquela proximidade extrema de muito amor, de muita idealização, mas também pode do nada acontecer uma extrema fúria, tá? Uma desvalorização, um extremo ódio. Outra coisa, impulsividade. Elas se apaixonam, mas também desapaixonam de uma forma assim inexplicável. Elas se desencantam pela pessoa de uma hora para outra. Então pode ocorrer ameaça suicida, compulsão alimentares, vida sexual de risco, tá bom? Uso de drogas, gasto excessivo, a pessoa compra muito. Pode apresentar um comportamento assim de dirigir de uma forma imprudente, perigosa. Interessante que assim, geralmente essas atitudes representam formas delas se punirem,
por elas se sentirem mal com o próprio comportamento delas, ou até mesmo para reforçar a ideia de que elas precisam ser cuidadas, pelo medo do abandono. Aí a gente volta naquela questão do medo da rejeição. Elas têm uma autoimagem distorcida de si mesmas, elas têm uma instabilidade emocional com elas mesmas, né? Elas têm comportamentos autodestrutivos, como por exemplo a mutilação. Muitos que se machucam, que se queima, se fura, fica se cutucando, né? Por vontade de sentir dor. Não é incomum a gente ouvir relatos como, por exemplo, a dor do corpo é melhor do que sentir a dor na alma. E é exatamente isso que eles fazem. Porque como eles vivem em um eterno sofrimento, eles preferem sentir uma dor na pele para minimizar a dor que eles têm na alma. Sentimentos de vazio, solidão, como eles possuem uma alta sensibilidade à rejeição, pequenas rejeições ou que eles acham, né, que é uma atitude de rejeição, pode provocar grandes tempestades emocionais, tá? Então, assim, muito quadro de fúria, ódio, raiva intensa, dificuldade de controlar essa raiva, uma sensação de inutilidade, insegurança. O borderline, ele sufoca ele mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Na verdade, não tem como, através de um vídeo como esse, você diagnosticar uma pessoa com transtorno borderline. Primeiro que você tem que ter pelo menos 5 desses sintomas, todos que eu estou falando aqui. E segundo, somente um profissional adequado, somente um profissional da saúde mental pode dar o diagnóstico para uma pessoa border. Até porque esse transtorno ele pode ser confundido com outros transtornos, como por exemplo o transtorno de bipolaridade, né? Só que a bipolaridade a pessoa fica entre a euforia e a depressão, então é diferente. Por isso que precisa de um profissional para fazer o tratamento, a análise direitinho, o diagnóstico correto. Existe tratamento para o border? Sim, o border ele precisa fazer terapia, tá? A terapia para controlar a raiva, para ajudar ele a ampliar o que? A autoconsciência, tá? Para modificar o seu comportamento. A terapia vai contribuir positivamente para esse paciente olhar os vários aspectos da vida, aumentar o seu potencial, mostrar que ele pode ser uma pessoa criativa. E aos poucos, essa impulsividade que é tão natural a essa pessoa vai perdendo as forças por conta do tratamento. Porque com a consciência mais lapidada, os impulsos passam a ficar mais sob controle. E gradativamente, isso permite uma melhora nos seus relacionamentos, né? E começa a ter respostas para si mesmo que ele não tinha antes. Ele passa a sentir menos desconforto com o que ele sentia antes. Então, através do tratamento, esse vazio que o border sente, esses vácuos emocionais, vai acabando tendo assim um outro significado. A síndrome de borderline é uma das doenças psíquicas mais sensíveis que existe, tá? A pessoa ela é hipersensível às emoções. Então o indivíduo ele fica à mercê do seu comportamento destrutivo o tempo todo. E aí esse comportamento, esses sentimentos, essa impulsividade vai bombardeando uma vida que poderia ser tranquila, uma vida que poderia ser normal. Por isso que o tratamento é essencial. Então esse transtorno, como tantos outros transtornos, né, não podem ser criticados e também não podem ser ignorados pela sociedade, pela mídia, não. Se você se identificou, procure ajuda. Ou se você percebeu que alguém que você conhece tem alguma dessas características, no mínimo 5, como eu falei, procure ajuda, procure um profissional. Porque assim, o border, ele pode sim viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada, uma vida mais feliz, ter relacionamentos sadios, saudáveis e se entender com ele mesmo, tá bom? Então eu espero que esse vídeo, mais uma vez, tenha te ajudado, tenha te esclarecido, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, curta e eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe!